Quando se fala em heavy metal, logo vem na mente aquela imagem do cara casca grossa, que ouve um rock pesadíssimo e é praticamente inabalável. Mas quando um dos maiores nomes do gênero faz uma canção tão triste que faz o próprio autor desabar em lágrimas, é sinal de que ela esconde em si algo muito mais pesado do que você poderia imaginar. Hoje eu vou te contar a verdadeira história por trás da música Snuff do Slipknot. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. So if you love me, let me go. Tem vezes que o metal não precisa ser pesado para ser pesado. Esse é o caso da música Snuff, criada por Corey Taylor, vocalista do Slipknot. Graças ao seu enorme talento, o Corey conquistou uma carreira de sucesso, muito prestígio e uma legião de fãs fervorosos. Mas ainda assim, ele convivia com uma dor tão forte que conseguia ofuscar tudo isso, a ponto de fazer ele quase desistir da vida. Depois desse momento sombrio, ele simplesmente criou a música de metal mais triste de todos os tempos, fazendo inclusive muitos o acusarem de ter traído o Slipknot por ter feito uma canção melancólica demais para a banda. Apesar de ter dividido alguns fãs inicialmente, ao longo dos anos, Snuff se tornou uma das músicas favoritas do público, mas não exatamente pelo significado que o Corey tinha em mente. Na verdade, o significado de Snuff é muito mais profundo, envolvendo inclusive a morte de alguns integrantes da banda e um grande trauma no passado do vocalista. Era o final de 2007 e os membros do Slipknot já tinham começado a trabalhar no próximo álbum da banda, All Hope Is Gone, que sairia em agosto do ano seguinte. E, como era de costume, o baterista Joey Jordison e o baixista Paul Gray se encarregaram de escrever as músicas, enquanto cada um dos outros integrantes colaborava com as suas ideias. Mas, no caso de Snuff, a música tratava de algo tão pessoal para o Corey Taylor que ele decidiu trabalhar nela na mais absoluta intimidade. Enquanto estava sozinho na cozinha da casa dele, ele começou a escrever essa dolorosa canção. Depois, ele gravou o arranjo da música, apenas com a voz e um violão. E em seguida, ele apresentou a sua nova canção para Joey e Paul, sem a mínima pretensão de que eles a incluíssem no álbum. Mas o Joey tinha outros planos, como ele mesmo contou numa entrevista. Quando Corey apareceu para ouvir as músicas que Paul e eu estávamos trabalhando, ele me mostrou essa gravação. Depois, sem avisar, voltei ao estúdio tarde da noite e coloquei a minha bateria por cima. Quando ele ouviu no dia seguinte, começou a chorar. Essa é a obra-prima do Corey. Só que, para um álbum como All Hope Is Gone, que trazia sons pesadíssimos como Psychosocial, Dead Memories e Sulfur, Snuff soava tão melancólica e diferente que alguns fãs até acharam que a música não tinha sido feita para o Slipknot, mas sim para o Stone Sour, a outra banda do Corey Taylor, a qual ele tinha formado algum tempo antes de entrar para o Slipknot. Apesar de essa ser uma confusão que os fãs fazem até os dias de hoje, o próprio Corey já desmentiu essa ideia. I get into arguments with fans all the time about this. Everybody's just like, oh, it's just a leftover Stone Sour song. It's like, no, I wrote that for Slipknot, you know? I didn't expect them to use it, to be honest. But I wrote that specifically for Slipknot because it was one of the, first of all, it was regarding one of the heaviest times of my life. E não só a música, mas também o próprio videoclipe de Snuff era algo totalmente diferente e misterioso. O clipe começa com o que parece uma filmagem pessoal do Corey e ao fundo a gente ouve um som bem sombrio, enquanto uma mulher pergunta: What am I gonna do with you? No que o Corey responde: Everything. Essa tinha sido apenas a terceira vez que o rosto de Corey aparecia num videoclipe. Tanto nos shows ao vivo quanto nos clipes, o Slipknot é conhecido por sempre se apresentar de máscaras, que apesar de bem sombrias e sinistras, tinham o nobre motivo de retirar todo o foco da individualidade do artista e colocar a atenção na música, na arte que eles estavam criando. Mas no caso de Snuff, era imprescindível que o videoclipe fosse gravado sem máscara, justamente por se tratar de algo tão pessoal e íntimo do vocalista. Em seguida, a gente vê o Corey observando essa mulher como se fosse um stalker
e perseguindo ela por todos os cantos de um hotel. Mas, por mais que ele chegasse perto, ela parecia sempre sair do seu alcance. A vontade dele é tão obsessiva que, num certo ponto, ele chega a cheirar um sapato dela, como um viciado que usa uma droga só para sentir a sua presença novamente. Corey continua sua busca de maneira desesperada, até que, num certo momento, ele parece desistir de perseguir a mulher. Mas, na verdade, acontece algo completamente bizarro. No final do clipe, a gente descobre que ela era ninguém menos do que o próprio Corey Taylor maquiado e vestido como mulher. O que muita gente não sabe é que essa cena, apesar de bizarra, se explica e se conecta diretamente com a história do próprio vocalista. Corey Taylor teve uma infância bastante conturbada. Sem um pai por perto, ele foi criado apenas pela mãe, que dificilmente conseguia um emprego e, por isso, vivia sendo despejada dos imóveis que eles alugavam. Crescendo num lar tão instável, Corey bebeu pela primeira vez aos 5 anos de idade, e aos 10 anos ele começou a fumar maconha. Ainda aos 10, o Corey foi abusado sexualmente por um vizinho mais velho, como ele contou numa entrevista para a revista Loudwire. A gente se mudava muito, então, obviamente, eu tinha que fazer amigos rápido. Havia realmente só uma pessoa para sair, para brincar, e ele era um garoto de 16 anos. Ele me convidava para ir à casa dele para tocar música. E um dia, isso acabou virando outra coisa. Depois do abuso, o adolescente intimidou Corey, dizendo que machucaria ele e a mãe dele se ele contasse para alguém uma palavra sequer do que havia acontecido. Situações como essa, apesar de repugnantes, infelizmente são bem comuns. Por isso que é muito importante que os pais conversem com as crianças desde cedo sobre a proteção e os limites do próprio corpo. Sejam abertos com seus filhos, conversem com eles e estejam sempre atentos com parentes e amiguinhos mais velhos. Infelizmente, esse não foi o caso com Corey, e a partir daí, a sua vida foi ficando cada vez mais complicada. Aos 13 anos, Corey começou a consumir cocaína e metanfetamina. E aos 15, ele teve uma overdose enquanto estava numa festa. Ao invés de levar ele para um hospital, seus amigos o carregaram até uma lixeira e o jogaram lá dentro, achando que ele estava morto. Até que, no meio da madrugada, o Corey acordou e descobriu que eles tinham levado vários pertences dele, inclusive sua camisa e até mesmo seus tênis. Ele teve que escalar para fora da lixeira e caminhar descalço por mais de 20 quilômetros até chegar em casa. Depois disso, o Corey foi morar com a avó dele em Des Moines, Iowa, na tentativa de se afastar dos problemas. Mas isso, infelizmente, também não deu muito certo. Foi lá que o Corey chegou no que ele descreveu como o momento mais baixo da sua vida. No meio de uma forte depressão, ele tentou deixar esse mundo. Naquele momento, o Corey estava sozinho em casa, mas, por sorte, a sogra dele decidiu passar por lá só para ver como que ele estava. Ela o viu inconsciente no chão, conseguiu resgatar ele e levar ele para o hospital. Foi apenas na música que ele encontrou uma válvula de escape mais saudável. Aos 19 anos, ele fundou a sua primeira banda de rock, o Stone Sour. E em 1997, aos 24 anos, Corey Taylor foi convidado para o Slipknot para substituir o antigo vocalista Anders Kosefny, permanecendo na banda desde então. Mas, apesar de ter dado uma segurada nas drogas, Corey agora tinha desenvolvido um problema muito sério com o álcool. Eu era um alcoólatra completo. Eu queria ficar bêbado para poder fazer merdas horríveis por causa da minha falta de autoconfiança. Quando você bebe tanto álcool assim, você já não sabe mais quem você realmente é. Existe algo dentro de você que é vazio. E como resultado desse comportamento, a sua saúde sofreu bastante. E a banda também. Taylor já contou que acabava atrasando o Slipknot na gravação de novas músicas porque sua voz vivia sempre instável e que ele nem sempre aparecia para as sessões. Seus colegas não tinham medo de dizer na cara dele que ele estava decepcionando todo mundo da banda e chegaram até a questionar se ele realmente estava comprometido com o Slipknot. Eu desaparecia por longos períodos sem me importar com a minha própria segurança ou a de mais ninguém. Eu nem sabia onde eu estava até a manhã seguinte. Não me importava comigo mesmo, com a minha família, com nada. Só me lembrava de estar num bar e, de repente, nada. Um ano depois de entrar no Slipknot, em 1998, Corey Taylor conheceu alguém que mudaria
toda a sua história. Scarlett Stone, a mulher que não só se tornou a sua primeira esposa, mas também a mãe do seu filho Griffin. Apesar disso, a relação deles foi bem longe de ser algo tranquilo, principalmente devido aos problemas do Corey com o alcoolismo. Ele até conseguiu deixar as bebidas com o nascimento do Griffin, mas depois de alguns meses recaiu novamente no vício. Durante os anos que eles estiveram juntos, a Scarlett foi uma figura-chave para que o Corey percebesse o quanto o vício dele estava se tornando algo extremamente preocupante. Foi muito ruim, cara. Isso machucou minha voz, arruinou minha saúde, eu ganhei muito peso, estava com uma aparência horrível e minha esposa ficou comigo e me disse que eu tinha um problema. Perdi um ano inteiro da vida do meu filho por estar bêbado. Foi difícil, mas apesar dos avisos da esposa, o Corey se negava a procurar ajuda e parar com o vício, até que a situação deles chegou num ponto crítico. Certo dia, Scarlett viajou até Los Angeles para descobrir no que ele estava se metendo e definitivamente colocar ele contra a parede. Corey estava hospedado no hotel Hyatt House, tinha acabado de voltar de um passeio com os amigos e, para variar, estava embriagado. Scarlett chegou lá com a intenção de conversar, mas os dois acabaram discutindo sério. Num misto de raiva e desespero, o Corey tentou pular da sacada do 8º andar. Por sorte, um dos seus amigos conseguiu agarrar a camisa dele por trás e puxar ele de volta. Depois desse incidente, a esposa de Corey deu para ele um ultimato. Ou ele ficava sóbrio e se tornava um marido e pai dedicado, ou ela ia embora levando seu filho. Não era a primeira vez que ela fazia essa ameaça, mas dessa vez ele sabia que era para valer. E pela primeira vez na vida, ele realmente entendeu que ele precisava mudar. A partir do dia seguinte, o Corey prometeu para si mesmo que não ia tocar em mais nenhuma gota de álcool e conseguiu ficar sóbrio por longos períodos. Mas, infelizmente, o processo não foi nada fácil. O relacionamento com Scarlett já estava completamente deteriorado e, em 2007, eles acabaram se divorciando. Depois do término, o Corey recaiu novamente no vício. Foi exatamente nessa época, no final de 2007, que ele escreveu Snuff. E apesar de ele nunca ter mencionado nomes, só pela linha do tempo dos fatos, fica bem óbvio quem foi a motivação dele para escrever a letra. Toda a sua dor, tristeza e ódio foram muito bem representadas no clipe pelo próprio Corey, não como um ator, mas sim como ele mesmo. Sabe essa cena dele quebrando o copo no clipe? Então, isso foi real. No YouTube tem o vídeo dos bastidores da gravação e, num certo momento, o diretor pediu para que Corey sentasse sozinho na cozinha, que aliás foi exatamente onde ele escreveu Snuff, lembrasse e revisitasse a mesma dor que o fez escrever Snuff. E foi exatamente isso que ele sentiu na hora de gravar essa cena. Se não acredita em mim, só dá uma olhada nesse trecho da gravação. Quebrar o copo também simboliza quebrar o vício que destruiu seu relacionamento e quase acabou com a sua vida. Snuff é uma palavra que não tem tradução direta para o português, mas se refere ao ato de apagar uma vela usando algo para abafar sua chama, tipo os dedos. E como conta o próprio vocalista, tudo que ele diz na letra foi baseado nas suas próprias experiências pessoais. Mais uma vez, sem citar nomes, é sobre alguém que me ajudou muito e eu achei que ela sentiu o mesmo que eu, mas no fim me decepcionou bastante. Ao mesmo tempo, foi bom que isso aconteceu, porque foi um empurrão final que eu precisava para me descobrir. A letra é bem autoexplicativa. Enterre todos os seus segredos na minha pele, vá embora levando a sua inocência e me deixe com os meus pecados. Isso reflete um relacionamento desigual, onde ela compartilhava tudo com Corey, se desfazendo do peso dos seus segredos, cobrava que ele mudasse, mas não se colocava à disposição para ouvir ele desabafar sobre os segredos dele, o deixando se afogar na própria escuridão. O ar ao meu redor ainda parece uma prisão, e o amor é apenas uma camuflagem para o que novamente se parece com raiva. Corey se sentia emocionalmente preso, ao mesmo tempo que a amava, não conseguia se abrir para se conectar completamente com ela. Dessa forma, o que era apenas amor passa a ser um misto de sentimentos de amor, frustração e raiva. It comes from that prism of emotion and heartbreak, depression, angst, but
but then self-awareness to realize that this pain can become something beautiful, you know? And that's really at the heart of everything that Slipknot is, that this pain can become something beautiful. I couldn't face a life without your light. Eu não conseguia encarar uma vida sem sua luz, mas tudo isso foi despedaçado quando você se recusou a lutar. Foi necessária a morte da esperança para deixar você ir. Acredito que ele se sentiu traído por ela não lutar o suficiente para salvar o relacionamento. Mesmo quando ele se dispôs a mudar e largar o vício, ela não se dispôs a continuar do lado dele. A partir daí, toda a imagem perfeita que ele tinha sobre ela foi completamente despedaçada. It was one of those things where it's like you knew you weren't supposed to be together, but there was just something there that felt so good, and when it was ripped away from you, it just felt like there was a hole in your chest, man. And knowing that and having to discard those feelings was tough. So if you love me, let me go. Então, se você me ama, me deixe ir e corra para longe antes que eu perceba. O meu coração é simplesmente escuro demais para se importar. Eu não consigo destruir o que não existe. E, numa demonstração de amor sincero, ele pede que a sua amada vá embora, pois a última coisa que ele quer é projetar os seus pensamentos sombrios e destrutivos nela. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, e como que o Corey, maquiado e vestido como mulher, se conecta com tudo isso? Então, acontece que, apesar do Corey ter se comprometido a mudar depois daquele incidente do Hotel Hyatt, simplesmente parar uma vida inteira de vícios autodestrutivos sem apoio psicológico não é uma tarefa nada fácil e trouxe para ele graves danos psicológicos. O primeiro ano em que eu fiquei sóbrio provavelmente foi o pior da minha vida. Meu sistema imunológico estava destruído. Eu afastei minha esposa por um tempo e fui um cara egoísta, frio e escroto. Eu me isolei completamente, me sentia fraco o tempo todo. Eu não sabia quem eu era. Às vezes, você se define pelos seus vícios. E eu era o cara que estava sempre pronto para sair e encher a cara. E de repente, eu tive que descobrir quem eu era sem isso. Ou seja, essa cena reflete toda essa perda de identidade causada pelo vício. The man is so lost without that other person that he becomes that other person. Por ser compulsivamente apaixonado por Scarlett, ele a persegue por todos os cantos. Mas, como agora ela é somente uma lembrança, ele nunca consegue alcançar. Corey Taylor acreditava que a única forma dele ser feliz era encontrando a sua amada. Mas, na verdade, o que ele realmente precisava era reencontrar a si mesmo. No dia 24 de maio de 2010, apenas 2 anos após o lançamento de Snuff, a música ganhou um peso inesperado. Paul Gray, baixista do Slipknot, foi encontrado morto num quarto de hotel, vítima de uma overdose. Ver um dos seus melhores amigos sendo levado tão precocemente por causa de um vício fez o Corey Taylor virar a chave, perceber que isso poderia ter acontecido com ele e praticar sobriedade de forma definitiva. Além disso, depois da morte do Paul, Snuff tomou um sentido completamente novo para Corey, que passou a apresentar nos shows uma nova versão acústica da música em homenagem ao amigo. So if you love me, let me go. I can't destroy what is in there. Just lucky that the band took it seriously and were able to, and it was really Paul, man, to his credit, that led the charge on that song. Like, he was the one who really saw the potential of it. And to this day, it reminds me of him now. It no longer reminds me of the hell that I'd gone through. It reminds me of Paul. I don't care what it meant before. Now, this song is always dedicated to Paul Gray. Foi assim que Snuff acabou mudando completamente de significado para Corey Taylor, se convertendo numa canção especial que o lembrava do seu amigo Paul Gray e, mais tarde, com a morte do baterista Joey Jordison em 2021, esse significado ficou ainda mais intenso, ajudando Corey a ver Snuff como uma homenagem ao seu passado e um hino da sua luta e superação contra o vício. Essa é uma das coisas maravilhosas da música. Por mais que a história seja triste, se você enxergar da maneira correta, vai ser capaz de extrair algo belo que pode acabar salvando a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Ed Vedder, o vocalista do Pearl Jam, ao expor os traumas do seu passado, criando a trilogia iniciada na música Alive.
Se quiser saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. E se quer que eu te ensine a criar vídeos como esse que você acabou de assistir, tendo a oportunidade de ganhar em dólar e viver do YouTube, é só clicar na minha aula gratuita que eu estou deixando aqui do lado.